Antes de qualquer coisa, respeito total à família e às pessoas próximas do Gabriel Gulli. Não estou aqui para explorar uma tragédia, estou aqui porque a discussão precisa acontecer de forma séria, com responsabilidade. Dois influenciadores do meio aí deram suas opiniões diferentes sobre a causa aí da morte. Vou reagir aí aos dois e depois explicar aí com detalhes o que a insulina faz no corpo e o que acontece aí quando dá errado. Você acredita 100% então na questão de que não foi insulina? Eu acredito que foi insulina. Você acredita que foi? Acredito, eu tenho plena convicção que foi. O laudo só detectou, é porque o pessoal tá precipitado. O laudo só detectou que o coração dele tá grande. Ele só detectou que ele tem esse problema. Mas como que a gente detectaria a questão da insulina? Mas ainda não saiu esse resultado ainda. O resultado que vai determinar se foi hipoglicemia ou não é o exame de sangue. Esse resultado não saiu ainda. Demora sim o exame de sangue? Cara, eu não sei por que não saiu ainda. Eu só estou falando o seguinte. Só estou falando que a informação que foi dada, você pode pesquisar no G1 e tal, é atestado de óbito. Não é o laudo do IML. Entendeu? Então eu só estou falando o seguinte. Ele foi detectado que ele tinha um problema no coração. Mas não foi detectado que essa foi a causa da morte. Entendi. Então você acredita que ele tinha um problema no coração? Sim, porque eu acho que essa questão, por exemplo, pode ser que tenha uma causa externa, uma causa diferente. Sim, exatamente, porque isso aí demora, é crônico para acontecer esse problema. Igual falei, isso aí aconteceria no estado de estresse, ou seja, durante um treino, durante um cardio intenso, para acontecer um problema por causa disso. Agora, como ele estava no apartamento sem fazer nada, o tudo indica, na minha concepção, que aconteceu a mesma coisa que semana passada, só que dessa vez ele estava sozinho. E isso que eu estou te falando aqui é extremamente comum no fisiculturismo. Existem, não estou falando de 2, 3 relatos, estou falando de milhares de relatos de atletas que já foram socorridos por amigos por causa de uso de insulina. É a coisa mais normal, entre aspas, do mundo. Você está entendendo meu ponto? E tô chocado, sim, velho. Porque pra mim era questão do coração. Não. Acabei de passar de ver o vídeo do Cariani e tal. Não, eu acredito que o vídeo do Cariani está completamente equivocado. Por causa desse ponto que eu te falei. Basicamente, o que aconteceu é igual aconteceu na Idade Média. De que a pessoa morreu? De febre. É um sintoma, não é a causa. Entendeu meu ponto? Entendi. Então eu acredito que se repetiu o que aconteceu na semana anterior, só que dessa vez ele estava sozinho. Toda semana ele aplicava insulina? Não, todo dia pós-treino, provavelmente. Meu Deus. Porque esse é o protocolo. Não estou falando que foi. Presta atenção que eu estou falando. Não estou falando em momento nenhum aqui que o Cruz passou isso para ele. Só estou falando que o protocolo de quem usa insulina como pós-treino, como o próprio nome fala, é a insulina pós-treino. Então, pós-treino, você aplica insulina e come. Só que a recomendação do mercado underground, ou seja, o Grow Science, é o que? Você aplica insulina já com a comida na sua frente e com sobra. Porque quando você toma insulina, você tem que errar para mais, nunca para menos. Porque se você errar para menos, Júnior, é fração de segundos. Você começa a ficar tonto, sua visão começa a ficar turva, e você desliga, cara. Esse ponto é sobre o laudo aí, é fundamental, tá? Coração aumentado no fisiculturismo de alto nível não é novidade, né? É quase esperado em quem abusa aí de hormônios por anos. O coração é um músculo e sob estímulo hormonal excessivo ele cresce também. Isso não descarta a hipótese aí da insulina, tá? Na verdade, pode ter sido aí os dois fatores interagindo ao mesmo tempo. Um coração já comprometido lidando com uma hipoglicemia severa tem chances aí muito menores de sobreviver. Irmão, que eu comecei a falar, não, mano, pode ir embora, tipo, tá suave, que ele já tava querendo meter o pé, porque a mina dele já tava chamando, tá ligado? E aí eu falei, não, pode ir embora. Só que eu não percebi que eu tava passando mal, tá ligado? Eu não conseguia nem levantar, mano, do sofá, tipo, e ele me contou algumas coisas que eu nem lembro, você não lembra das paradas. E aí ele foi me dando banana lá ele. Aí eu percebi que tava dando merda quando ele ligou. Eu fui olhar pro meu braço, mano. Tipo assim, tava muito suor frio. Tipo, muito. Eu tava morrendo de frio. Eu queria pedir casaco, só que eu não conseguia falar, tá ligado? Mano, foi doideira demais, irmão. Doideira demais. Aí ele começou ele, né, me entregou a banana.
Só que aqui em casa não tem nada fora da dieta, não tem nada com açúcar, tá ligado? E o Rambo, mano, procurou alguma coisa que tem açúcar, ele não tem nada aqui, caralho. E como E o detalhe mais importante é que esse cara aí trouxe uma semana antes, ele mesmo postou um vídeo aí dizendo que quase morreu por hipoglicemia e foi salvo aí por um amigo, tá? Isso não é coincidência, tá? Isso é um padrão que se repetiu, só que dessa vez ele estava sozinho. Cariani falou merda sobre a morte do Gunley. Presta atenção. Gabriel Gunley não morreu por uso de insulina. Gabriel Gunley não morreu em decorrência de uma crise de hipoglicemia. Gabriel Gunley morreu por uma cardiopatia que ele já... Eu respeito muito o Cariani, já aprendi muita coisa com ele, mas dessa vez, pra mim, ele errou feio. Agora saiu um laudo falando sobre coração aumentado. E estão querendo usar isso pra praticamente descartar a hipótese principal da insulina. Só que quem conhece minimamente o meio do fisiculturismo sabe que coração aumentado não é novidade nenhuma pra quem abusa de hormônio. O moleque já vinha abusando do corpo faz tempo. Isso não prova sozinho a verdadeira causa da morte. E o que mais me incomoda é que uma semana antes, ele mesmo postou um vídeo dizendo que quase morreu e foi salvo por um amigo por causa da hipoglicemia. Então como simplesmente agora estão ignorando isso? Outra coisa, caso envolvendo insulina não é simples assim. Não é só abrir o corpo, ver o coração grande e encerrar o assunto. Existem exames específicos, investigação e uma análise completa. Esse laudo não desce pra mim. E tem outro ponto que ninguém tá falando. Se realmente existir uma condição cardíaca pré-existente tão grave, isso piora mais ainda a situação de todos os profissionais técnicos e pessoas que estavam com ele. Porque um exame simples poderia ter salvado o moleque. Ou seja, ou houve uma negligência absurda de quem acompanhava ele, ou estão tentando simplificar uma situação que é muito mais complexa. E o pior de tudo é que passam isso pro público como se o perigo fosse outra coisa, quando vários especialistas do meio já alertaram há anos o risco da insulina. No final, parece que estão tentando tirar o foco do que realmente é, o que muitos são destruídos por conta disso. E isso é perigoso, porque o certo é a verdade ser debatida. Eu sei que muita gente vai dizer que eu não deveria estar falando sobre isso, mas eu não consigo ficar calado diante de tudo que aconteceu. Quando eu vejo uma narrativa sendo empurrada sem questionamento, eu sinto que eu preciso usar a minha voz para trazer reflexão e mostrar para as pessoas um lado que muitos fingem não enxergar. E a missão aqui não é deixar que vocês sejam manipulados pela indústria que lucra com a derrota de muita gente. Se isso servir para abrir os olhos de alguém e evitar... Você quer voltar o shape e não consegue? Eu posso te ajudar e a minha consultoria está todo vapor. E nela você mantém o contato diretamente comigo. Confira as transformações que vai estar passando aí na tela. O link está disponível na descrição do vídeo. Que outra tragédia aconteça, pra mim já valeu a pena. Que Deus abençoe. Concordo com a análise, tá? O atestado aí de óbito e o laudo aí do ML são documentos diferentes. O atestado de registro que foi observado, coração aumentado, o laudo completo com exame de sangue é o que determina se houve hipoglicemia ou não, tá? Esse resultado demora e ainda não saiu. Encerrar o debate antes disso é precipitado demais. E outro ponto, tá? Que ninguém está falando com clareza. Se realmente existia uma condição cardíaca pré-existente grave, isso levanta uma questão aí séria sobre todos os profissionais que estavam acompanhando ele. Um cardiograma simples poderia ter identificado isso. Houve negligência ou alguém está tentando aí simplificar uma situação muito mais complexa. Agora eu preciso aí explicar algo muito importante, tá? Para quem não entende o que a insulina faz no corpo e porque ela realmente mata, tá, pessoal? A insulina é um hormônio aí produzido pelo pâncreas. Ela é responsável aí por transportar glicose do sangue para dentro das células. Músculo, fígado, gordura. No fisiculturismo, ela é usada aí pós-treino, tá? Porque nesse momento as células musculares estão extremamente sensíveis. A insulina age como um veículo que leva nutrientes direto para o músculo, tá? Potencializando a recuperação e o anabolismo. O problema é o seguinte, tá? Quando você aplica insulina exógena, aquela que vem de fora, não que seu corpo produz, você tem uma janela muito curta para consumir carboidratos suficiente para compensar a ação dela. Se você aplica e não come, ou come menos do que deveria, a glicose do sangue despenca, e isso é hipoglicemia, tá? Os sintomas aparecem rápido e em sequência tontura, suor frio, visão turva, tremor, confusão mental. Em questão de minutos você pode perder a consciência, tá? E se não houver ninguém aí por perto para te dar um açúcar imediatamente ou alguma glicose, como glicogênio térmico, e se o coração já estiver comprometido, as chances de reversão caem drasticamente.
Por isso o protocolo underground fala em errar para mais, tá? Ter comida na frente antes de aplicar, com sobra, porque se errar aí para menos, você tem segundos e não minutos. E é exatamente por isso que a insulina é considerada o composto mais letal no fisiculturismo. Não porque é ruim em si, diabéticos usam insulina a vida toda, mas porque a margem de erro é zero, tá? E no ambiente underground, sem monitoramento de glicose, sem acompanhamento médico, sozinho, no apartamento, depois de um treino, o risco é real, tá? Documentado que acontece aí com frequência muito maior do que as pessoas imaginam. Bom, o que aconteceu aí com o Gabriel Gani provavelmente foi uma combinação de fatores, tá? Abuso hormonal crônico, comprometendo aí o coração ao longo dos anos, e insulina aí, né, como gatilho final. Os dois fatores juntos no momento em que ele estava sozinho, tá? Não estou aqui para dizer quem tem razão no debate, estou aqui para dizer o seguinte: se você usa ou pensa em usar insulina, precisa entender que não existe margem para erro, tá? Nunca aplique sozinho, sempre tenha carboidratos de absorção rápida na mão antes de aplicar. E monitore a glicose. E se essa tragédia aí servir para uma pessoa repensar o protocolo dela, já valeu. O grupo de estudos aí está na descrição do vídeo, tá, pessoal? E lá a gente aprofunda aí esses assuntos com responsabilidade e embasamento, tá? Acessa e vem com a gente. Falou e tamo junto.